Hey guys, what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, galera do terceiro ano. Estamos aqui com a nossa aula, galera não, porque só algumas pessoas vão assistir essa minha aula, espero que sejam pouquíssimas pessoas, porque essa aula aqui é de revisão para sua recuperação, para você que não conseguiu a notinha lá, mas don't worry, não se preocupe, a gente vai conseguir dessa vez. Então não vamos perder tempo, let's begin para a tela. Olha a aula 15.1 com a teacher Patrícia Richer, it's a pleasure, é um prazer. E aí a gente vai falar sobre o quê? Sobre os assuntos que também caíram na nossa provinha, a nossa provinha normal, certo? Agora que nós vamos para a revisão de recuperação com os mesmos assuntos. Então, assim, presta atenção se você ainda não entendeu sobre aquele assunto que foi comentado, que são esses 4 aqui. Nós vamos ver sobre os indefinite pronouns, os pronomes indefinidos. Também vamos ver sobre o used to, aquela expressão que significa costumava, para falar de ações que você costumava fazer e não faz mais. Vamos ver as nossas first conditionals, a primeira condicional, que ela envolve 2 tempos verbais. Importantes, nós estudamos nessa unidade, o simple present e o simple future. E também vamos ver o simple past, ele separadamente aqui, que na aula 13, que teve o título de That Day Was Awesome, aquele dia foi incrível. Vamos começar a fazer de novo essa nossa revisãozinha. Vamos pegar lá. Somebody Like You foi o título da minha aula 7.1, o tema. Afinal de contas, nós vamos falar dos indefinite pronouns. Aqui temos um clássico, somebody, que significa alguém. Que é alguém como você. Então, basicamente, são eles lá, os dois. O some e o any são os meus pronomes indefinidos, certo? E eles têm as suas derivações. O some vai derivar o someone, o somebody para falar de pessoas, something para falar de coisas. Viu? A palavra thing no final significa coisas. Então, você vai falar sobre coisas não humanas aqui. Somewhere, para falar de lugares, afinal de contas tem no final lá a palavra where, que significa onde e aonde. Temos o any, que também tem os seus derivados. Eles também são usados separados. Some, any são usados separados, mas também tem os derivados dele, para deixar bem claro que é assim. Anyone, anybody, para falar de pessoas. Anything, para falar de coisas. Anywhere, para falar de lugar, certo? E temos eles também, o no one, temos no one, nobody, para falar de pessoas, certo? Perceba que o no one aqui é separado. E temos o nothing para falar de coisas, que significa nada, nothing é o nada. E aí vimos também as confusing words, none e no one, certo? Esse no one separado e o none, que geralmente vem acompanhado da minha preposição of, de, da, do, certo? Então, vamos lá para a nossa revisão agora mesmo de verdade, porque o que você precisa saber que de fato, porque a tradução são parecidas, né? Some, algum, alguns, alguma, uns, uma, uns, umas, um pouco de. E aí vai diferenciar com o quê? Com as frases que eu vou usar. Porque o some, ele é usado em afirmações e em perguntas. Só que perguntas com sentido de pedir ou oferecer algo. Então, já sabe, eu vou fazer uma oferta para alguém, numa pergunta, eu vou usar o some, se eu quero falar sobre essas traduções que eu fiz ainda agora. Algum, algo, alguns, umas, um pouco de, certo? Any, que significa o quê? Também significa a mesma coisa. Algum, alguns, alguma, algumas. Aí vem também a tradução de nenhum, nenhuma, uns, uma, umas, qualquer. Porque o N tem uma diferença. Ele é usado em negações, certo? Perguntas também, só que perguntas aqui não no sentido de pedir ou oferecer. E ele é usado também em afirmações, mas justamente no sentido dessa tradução que eu dei de qualquer. Aí quando eu vou usar em afirmações, eu uso o N, mas quando a sua intenção de fala seja usar a palavra qualquer na tradução para português, correto? E o no? O no, ele é simples, né? Ele é usado em afirmações, mas com a ideia de negação, certo? Porque eu não posso ter uma dupla negativa em uma frase em inglês, eu não posso usar não 2 vezes, certo? Não, nenhum, não posso usar. Ou eu uso um, ou uso, isso aí, teacher, ou uso o outro. Então, por isso que ele é usado em afirmações, só que no sentido de negação. Vamos ver exemplos já já. E o every, que é usado na totalidade.
Então, lembra que o no você vai usar também com nobody, no one, nothing, nowhere. Também é usado com todos esses aqui, com todas essas derivações, certo? E o every, a mesma coisa. Everybody para falar de pessoas, everyone também para falar de pessoas, everything para falar de coisas, everywhere para falar de lugar, entendeu? Todas as coisas são fáceis, então você vai usar o everything, tá? Para falar nesse sentido aí. Ah, esse exemplo foi bem besta, mas tudo bem. Vamos agora para os exemplos que nós temos desses pronomes indefinidos em frases, tanto na afirmação, quanto na interrogação e na negação. Temos o somebody aqui, 2. Somebody's knocking on the door. A afirmação, alguém está batendo na porta. Can somebody knock the door, please? Alguém pode bater a porta, por favor? Então, aqui, quando eu usei o somebody nessa pergunta, tem no sentido de quê? De fazer um pedido. Eu estou pedindo para alguém abrir a porta, por isso eu usei o somebody nessa questão aqui, dessa frase interrogativa. Anybody já é usado em 3 formas. Temos na afirmação aqui, anybody can knock on the door, mesma frase. Alguém pode abrir a porta? Is there anybody knocking on the door? Tem alguém batendo na porta? Aí, nesse caso aqui, eu vou usar ela numa frase de pergunta, mas não vai ser mais no sentido de oferecer. Para fazer oferta, fazer um pedido, você vai usar o somebody, o anybody não tem esse sentido. E na negação, there isn't anybody, muita gente vai querer colocar nobody aqui. There isn't nobody, mas só que não é o correto, porque você não pode ter dupla negativa, double negative numa frase em inglês. Então, anybody aqui é o correto, só que aqui vai ficar there isn't, não há ninguém batendo na porta. Por isso que eu falei que vai dar vontade de colocar o nobody, porque nobody significa exatamente ninguém, de fato, é a tradução de nobody. E vamos chegando no nobody, que diz o seguinte, nobody's knocking on the door. Ninguém está batendo na porta, ninguém. Aí você não vai usar anybody's knocking on the door. Só usaria o anybody aqui se fosse uma pergunta, tudo bem? Everybody's knocking on the door. Todo mundo, aqui eu não estou dizendo que é alguém, estou falando que é todo mundo, a totalidade is knocking, está batendo na porta. Então essas frases foram iguais, só estou mostrando para vocês como foram iguais entre aspas, né? O final delas tem o contexto de bater na porta. Então, só mostrei para vocês a diferença quando você usa os pronomes indefinidos somebody, anybody, nobody e everybody aqui só para falar de pessoas, mas não se esqueçam das outras também que nós comentamos, para falar de coisas, lugares também, que também se aplica da mesma forma, só com a ideia de coisas e lugares. E agora sim nós vamos ter uma atividadezinha para ver se vocês pegaram, que só tem uma questãozinha, coisa bem simples. E aqui, dou uma dica, não tem nada a ver com nobody, anybody e somebody, não. Não estamos falando de pessoas aqui. Por que eu sei que não estamos falando de pessoas? Eu não vejo nenhum pronome pessoal, não vejo o nome de alguém, eu não vejo nada disso. Só que eu tenho aqui nas minhas alternativas o nothing, que é nada, none, temos o nobody, temos o somebody, temos o anybody. E aí? Aí eu leio o resto da minha frase, eu percebo que está falando de aspirina, aqui ó, temos um cognato, temos a palavra faster, que alguém vocês devem lembrar de fast food, vem de fast food, comida rápida, a palavra fast é rápido, e aí faster com esse R no final, esse sufixo dá a ideia de que está mais rápido, ou seja, mais rápido, faster. E aí temos aqui o headache, dor de cabeça. E aí, para quem não sabe, headache significa dor de cabeça. Aí a palavra cures aqui, que significa cura. Então, alguma coisa cura a dor de cabeça mais rápido que a aspirina. E, na verdade, você pensa assim, não deve ser alguma coisa, deve ser nada. Porque, realmente, para curar a dor de cabeça, tem que ser uma aspirina. E não existe nada que seja mais rápido que isso, né? Você não vai fazer absolutamente nada diferente. Você tem que tomar uma aspirina para curar mais rápido. E aí, a frase é exatamente essa. Dá uma ideia de quê? De negação. Você vai usar o nothing aqui. A resposta é a letra A, porque, afinal de contas, seria nada. Nothing significa nada. Nada cura a dor de cabeça faster, mais rápido, than an aspirin, do que uma aspirina. Então, essa é a resposta correta. Eu tenho certeza que vocês também notaram que era ela. Vamos seguir?
Agora sobre a aula 8.1, com o título de Girls Power, o poder das garotas, poder feminino, a gente viu sobre a expressão used to, que eu expliquei para vocês o seguinte, muitas vezes quando você olha essa palavra, você pensa lá no verbo usar, só que isso não tem nada a ver com o verbo usar, a gente está falando aqui do used to no sentido de costumava, então a tradução vai ser sempre costumava. Eu costumava, I used to. Você costumava, you used to. Ele costumava, he used to. Ele vai ficar sempre da mesma forma nas frases afirmativas. E o que é essa mesma forma? É usando o meu D no final, esse D no final do verbo. Porque o verbo ele termina com E, naturalmente. O verbo termina aqui, com E. E aí, para deixar ele no passado, você precisa colocar o D no final, naquelas regras lá que a gente viu do Simple Past. Quando o verbo termina com E, você acrescenta apenas o D, certo? Então, used to aqui no sentido de costumava. E aí, como é que vai ficar nas frases afirmativas? É isso mesmo que eu falei, você vai usar o used to na sua frase e ele sempre vem o quê? Antes ou depois do seu sujeito? Ele vem depois do seu sujeito em frases afirmativas. Então, I used to, you used to, e aqui no exemplo nós temos o girls como sujeito. Garotas, used to, é que você já sabe. Garotas costumavam o quê? Vem o seu verbo principal, ele vem na sua forma natural, na sua forma base, sem o to, porque a partícula to também já está aqui, e já precede o seu verbo principal. E o verbo é wear, que é o verbo vestir. Então, girls used to wear only skirts. As garotas costumavam usar apenas saias. Então, nas frases afirmativas, a estrutura é essa aqui, used to mais verbo. Na negativa, o que acontece? Na mesma coisa que na interrogativa, você precisa prestar atenção, porque vai ter uma alteração do verbo aí, do used to, ele vai passar, como eu falei para vocês, vai deixar de estar nessa questão do passado, vai sumir o meu D, né? Essa consoante aqui vai sumir nas frases negativas e interrogativas por conta do uso do did. Did é esse auxiliar do passado, então ele vem na sua frase negativa para negar juntamente com not. Então, didn't é a mesma coisa que did not. Você pode usar assim separado também, como nessa frase. Women didn't used to vote. As mulheres não, que é o que você vai fazer aqui, só vai traduzir para não. Didn't significa não. Did not também significa não. Você não traduz esse auxiliar aqui. Used to vote, costumava votar. Used to, costumava votar, certo? Interrogativa, o que você vai fazer? O did passa para frente, o auxiliar do passado passa para frente, e aí ele vai vir no início da sua frase, quando ele tiver que vir, porque antes dele também pode aparecer um pronome interrogativo, que naturalmente já fica na frente do auxiliar. E aí o que você vai fazer aqui para fazer a sua frase? Além do auxiliar did, você vai usar o seu sujeito. O sujeito ele vem depois do auxiliar. Aqui é women, nós estamos trabalhando com substantivo irregular, que não tem S no final para formar plural. Então, women significa mulheres, aí você vai usar a sua estrutura do used to e o seu verbo principal, que vem sem você ter a menor preocupação de você fazer algum tipo de conjugação nele. Ele vem na sua forma natural, certo? Então, take, used to take, costumavam tomar contraceptive pill, ou seja, pílula, aliás, o anticoncepcional. As mulheres costumavam tomar anticoncepcional. Did women used to take contraceptive pill? Então, é assim a minha questão da used to, muito fácil. Vamos tentar recuperar aqui, fazer a nossa atividade? Vamos lá. Questão 2, a opção que melhor completa a frase. They, aí você já tem aqui seu sujeito, já sabe que se trata de uma afirmação. Se o sujeito veio para frente, é uma afirmação. Então, você já vai procurar a estrutura do used to na afirmação, que é o quê? De acordo com o que eu falei, a única alternativa que pode ser aqui é a letra E, gente. Por quê? Porque na afirmação a minha estrutura vem desse jeito, used to, com D no final, e o meu verbo principal, que é o verbo show, aqui no caso, esse verbo aqui, o show, ele vai ficar como? Ele vai ficar na sua forma natural, na sua forma base sem o to. Aqui você percebe que ele está conjugado com um S no final, aqui também está conjugado, e aqui também está. Então, assim, não vai usar nenhuma dessas outras alternativas. E nem essa aqui, porque aqui nós temos use, ao invés de used.
tá? Então, no caso, lembrando que eu até falei used, com esse D no final, mas quando você fala a expressão costumava, você não repete o D, você não fala esse D. Used to, ok? Então, aqui a alternativa correta é they used to show, eles costumavam, used to o quê? Costumavam show, o que é show? Show, aparecer tarde no trabalho. They used to show late for work, aqui no caso show de aparecer, show up. No caso, tá para até esqueci o up aqui para ter essa ideia de aparecer. Então, they used to show up, eles costumavam aparecer tarde no trabalho. Vamos lá para a aula 11, que nós vimos sobre a primeira condicional, bem simples. O que é a primeira condicional? Você tem uma condição. Essa condição é feita através do uso dessa palavrinha aqui, if, bem pequenininha, que é a conjunção se, tá? Se alguma coisa acontecer, tal coisa irá acontecer. Então, a condição é formada pela sua palavra if, ou a sua palavra when, ou unless, when que significa quando e unless que significa a menos. E aí, o que você faz? Lembra lá, a primeira condicional diz assim, se o fato A acontecer, o fato B acontecerá. Por que acontecerá? Porque nós estamos falando de futuro aqui. O resultado da condição, da sua condição A, vai ser colocado aqui no futuro. Então, condição, vem o if mais o presente simples. É isso que você vai fazer. A sua frase vai vir conjugada no presente simples. E como é que é uma frase conjugada no presente simples? É fácil. Você basta só colocar o seu verbo principal, o verbo ação, certo? Conjugado no presente simples. Pronto, é isso que você tem que fazer. Aí vai determinar o quê? O que você vai usar. Se você vai usar o pronome pessoal na terceira pessoa do singular, o que você tem que fazer nas frases afirmativas? Você tem que fazer aquela alteração lá dos verbos, na terceira pessoa do singular, colocar os sufixos de conjugação. Isso tudo a gente já viu na aula do presente simples, certo? E aí, o seu resultado dessa condição, ela vem no quê? No futuro simples, com will, ou então usando going to, que é aquele futuro mais planejado, e o will, futuro mais incerto. Então, eu tenho aqui um exemplo para vocês. If people incite violence. Aí aqui é a minha condição. Se as pessoas incitarem a violência, how will they have inside of better life? Aí aqui é uma pergunta, e nessa pergunta é o resultado dessa condição. Então, como eles terão uma visão de vida melhor? Por causa do quê? Desse will. Esse will é futuro, ele vem aqui para deixar esse meu verbo principal com a ideia de futuro. Então, como eles terão, will they have, como eles terão uma visão de vida melhor. Então, essa foi a nossa first conditional, que é a coisa mais fácil. Um detalhe. Você só vai colocar essa vírgula aqui, já vou comentar mais outra vez, quando a sua condição vir na frente da sua frase. Se a condição vier depois, você não vai precisar colocar essa vírgula para separar as duas frases, que é a condição e o resultado. Lembrando que o resultado vem no futuro simples. Estou repetitiva? Estou, mas é justamente para vocês pegarem essas informações e fazerem essa questão aqui comigo. Olha aí, ó. Choose the grammatically correct preposition to complete the blanks in the following sentence. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai achar a proposta correta, a resposta correta aqui para completar esses blanks aqui que eu falo para vocês sempre que significa blanks. Esses tracinhos onde a gente vai colocar a nossa resposta. Então, vamos lá. Eu já estou vendo que a minha frase começa com a minha condição, por causa da palavrinha if. Se começa com if, a minha condição vem primeiro. E olha a vírgula aqui separando a condição do resultado, que é essa próxima frase. Então, if he, e aí eu vou ver aqui que nós estamos falando de aprender e de se tornar. Então, if he, terceira pessoa. If he, então é learns. Eu já vejo uma resposta correta aqui. A minha resposta correta é a letra D. Por que é a letra D, teacher? If he learns, se ele aprender the basics of computers, se ele aprender o básico de computadores, ele se tornará, he will become, ele se tornará, will deixando o meu verbo become com sentido de futuro, a better student, um aluno melhor, certo? Então é assim que vai acontecer aqui. Por quê? Porque eu coloquei o meu futuro na segunda frase por ser um resultado e na primeira condicional o resultado ele vem no futuro, que é com o meu will mais o meu verbo principal, certo?
Vamos lá para a próxima e última, nossa aula sobre o passado simples. O passado simples que é bem simples mesmo. Não tem muito o que dizer. Gente, a coisa é simples. Você precisa saber o seguinte. Você precisa saber que você vai usar os seus marcadores de tempo para fazer frases no passado simples. Nem sempre vem, mas é interessante saber porque pode haver uma confusão com outro tempo verbal em inglês, que é o presente perfeito. Então, temos o yesterday, que significa ontem, temos o before, que significa antes, e aí você geralmente tem você tem duas frases, né? Uma de uma ação que aconteceu antes de outra, por isso você usa a palavra before. E aí a palavra ago, que ela te dá um período de tempo, e você usa a palavra ago logo depois, que significa ago, que significa atrás. E aí você trabalha com dois tipos de verbos aqui, os regulares e os irregulares. Os regulares você acrescenta essa regrinha aqui, a regra geral é aquela que você acrescenta ED no final dos verbos. Aí tem as suas exceções, verbos que terminam com E, você só acrescenta o D. Verbos que terminam com Y, precedido de consoante, você acrescenta IED, tá? Para deixar os seus verbos no passado, mas isso só acontece em frases afirmativas. Isso não vai acontecer nas negativas e nas interrogativas. Por quê? Porque você precisa usar o didn't. Esse didn't aqui é o meu auxiliar do passado. Então, did mais o not vai ficar não. É a tradução para isso. É a mesma coisa aqui, como eu coloquei para vocês. Didn't é a mesma coisa que did not. E aí o seu verbo vem aqui na sua forma, o quê? Natural. Você não vai deixar ele no passado, nas frases negativas e interrogativas. Por quê? Porque esse did, esse auxiliar, ele dá a ideia de flexão no passado para o seu verbo principal. Então, didn't mais verbo no infinitivo sem o to. E na pergunta, did na frente, mais o verbo no infinitivo sem o to. Certo? Não se esqueça do seu sujeito, que vem aqui na negativa antes do didn't. Ele vem aqui. E na interrogativa, ele vem logo depois do auxiliar, o sujeito. Muito bem? Não se esqueça dos verbos irregulares, que são aqueles que você não tem como saber como eles funcionam assim. Você precisa conhecer eles, descobrir eles estão na internet, procura lá, vai na tabela. Ache eles porque eles não têm regrinhas como os regulares, que é bem fácil de seguir. Bem, olha só, temos aí uns exemplos para vocês, usando os verbos regulares stud, ou verbo regular stud, e o verbo irregular to come, que vira came. Viu como é diferente? Não. Aqui não é porque o de o passou para a, não. Isso foi uma coincidência. Esse verbo não muda tanto, mas tem uns que mudam mais. Vamos lá, nossos três tipos de frases. Afirmativa, negativa, interrogativa. I studied a lot for the test yesterday. Eu estudei bastante para o teste ontem. Estudei, vem aqui meu verbo regular conjugado no passado. Como ele termina com Y, eu tirei o Y. Porque ele vem precedido de consoante, aí eu acrescentei o IED, fiz todinho como eu tenho que fazer nas frases afirmativas, seguindo a regra lá dos regulares. Quando chegou na negação, o que eu fiz? Eu coloquei o did, mais o not contraído aqui, e eu deixei o meu verbo study na sua forma normal, sem o to, que é isso que eu tenho que fazer. Então, volta a usar o verbo study aqui. Então, Anna didn't study with me yesterday. Ana não estudou comigo ontem. A mesma coisa na interrogação. Did you study for the test too? Você estudou para o teste também? O meu verbo fica aqui na sua forma natural. E aí eu tenho agora o exemplo com o verbo to come, que no passado fica came. Flávia came to class very late last Monday. A Flávia came, ela veio, fica no passado. Quando eu passo para a negação, Carlos didn't come, eu volto a usar o meu verbo come, obviamente sem a minha partícula to. Então, Carlos didn't come to class very late. O Carlos não chegou, não veio para a aula muito tarde. E como na pergunta, why did Flávia and Carlos come late last class? Por que a Flávia e o Carlos vieram tarde na aula passada? Vieram tarde na aula passada, last class. Alright? Vamos lá tentar fazer as atividades aqui. Uma atividade sobre isso. Espero que vocês tenham entendido bastante o que eu falei. Já é a nossa terceira vez falando desse assunto. E aí, olha aí, ó. Complete e reescreva as frases nas formas negativas e interrogativas. Negativa e interrogativa, mas tinha um S ali. Então, o que você tem aí? Você tem a questão do quê?
dos verbos entre parênteses, eles estão aqui na sua forma definitiva, você vai passar para cá, da forma que você tem que passar. Então, eu tenho aí na frase, primeiro aqui eu sei que é afirmativa. Já aqui vai ser negativa. Já aqui vai ser interrogativa. Então, eu vou fazer de cada. Essa A corresponde a essa A, que corresponde a essa A. A B, que corresponde a essa B, que corresponde a essa B. É a mesma coisa. Então, vamos lá. O verbo é mês. Ai, teacher, eu não sei se o verbo ele é regular ou irregular. O verbo mês, ele é o quê? Ele é irregular. Ele é irregular, desculpa. Aí, se ele é regular, você vai passar ali para cá. The children missed. Aí, o que você faz? Ele está na regra geral. Só acrescenta o ED. Deixou no passado. The children, as crianças, missed the school bus. Perderam o ônibus escolar. Já aqui na letra B, a gente está tratando de um verbo irregular. E a gente viu como é que é o verbo to write no passado. Fica wrote. You wrote. Você escreveu. You wrote a beautiful poem. Você escreveu um poema bonito. Eu não posso usar esse write aqui. Se eu uso ele aqui, esse write da mesma forma, eu coloco aqui no meu blank, eu estou escrevendo uma frase no presente. You write, você escreve. You wrote, você escreveu. Ok? Aí na letra A da próxima você vai fazer o quê? É a mesma frase, nem vou ler mais, eu só vou colocar na sua forma negativa. Vai ficar como? The children didn't. Aí meu verbo volta para a sua forma normal, que é miss. Didn't miss. As crianças não perderam. Didn't miss. Pronto. You didn't. É a mesma coisa aqui. Didn't. Didn't o quê? Write. Vou usar o meu verbo natural, na sua forma natural, sem o to. You didn't write. Não escreveu. Não escreveu. Certo? Não vou usar o wrote mais. Eu só uso ele nas frases afirmativas. E vamos lá para a próxima. Agora é uma interrogação muito simples. Quem vem aqui na frente do meu blank? Vem o meu auxiliar. Nos dois, inclusive. Did vem para frente dos sujeitos, as crianças, você ou vocês, enfim. E aí, o que vem aqui agora, nesse espaço? O que sobrou? Os meus verbos na sua forma natural, a mesma coisa da negação. Eu vou colocar o verbo miss aqui e aqui o verbo escrever, write. Muito bem? Então, vai ficar, did the children miss the school bus? As crianças perderam o ônibus escolar? Ou letra B, did you write a beautiful poem? Você escreveu um poema bonito? E é assim que fica, e eu espero que vocês tenham compreendido. Preste atenção, essas são as nossas referências. E daqui a pouco, o momento de vocês fazerem a provinha de vocês de recuperação. Eu espero que vocês tenham muita sorte para quem não estudou e boa prova para quem estudou, prestou bastante atenção. E é isso. See you guys then. Bye, bye.